Olá pessoal, eu estarei fazendo esse vídeo dando esclarecidas acerca do algoritmo de número perfeito. Número perfeito é aquele que você tirando a metade desse número, os divisores desse número menores que a metade forem igual a metade, isso quer dizer que a soma dos divisores imediatamente inferior à metade mais a metade é igual a esse número. Por exemplo, o 6 tem o 3, que é a metade, que é divisor de 6, e tem um 1 e tem um 2. Se a gente pegar que 1 e 2 são menores do que a metade de 6 e somá-lo, 1 mais 2, 3, mais a metade de 3, de 6, ou seja, 1 mais 2, 3, mais a metade de 6, que é 3, 3 mais 3, 6. Outro caso que isso também vale é o 28. A metade de 28 é 14. Os divisores de 28 menores do que 14 são 1, 2, 4 e 7. Se a gente pegar e somar 1 mais 2 mais 4 mais 7, o que a gente tem? 14. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 7, 14. E 14 é exatamente a metade de 28. Então, 14 mais 14, 28. Vamos lá. Temos aqui iniciando a variável do número perfeito com 28. MD, que é a metade. D, que é para a soma dos divisores menor que é essa metade, e a variável A, que é simplesmente a variável de auxiliação mesmo com relação ao laço de repetição. O que o laço de repetição faz? Ele executa todos esses comandos desde que a condição A igual a 5 seja verdadeira. Quando essa condição for falsa, então ele sai desse laço de repetição e segue para cá. Se for verdadeiro, ele executa aqui, volta. Se for verdadeiro, executa de novo, volta, executa de novo, volta, executa de novo, volta. E assim vai, até que essa condição seja falsa. Se ela nunca chegar a ser falsa, temos o que chamamos de loop infinito. Ou seja, nunca sairá do laço de repetição. Por que chamamos assim? Porque funciona como laço. Isso daqui é se fosse um nó e vai dando volta. E só será possível sair dessa estrutura aqui quando a condição colocada for falsa. Temos então perfeito 28. Entramos aqui a igual a 5, como a gente vê. MD recebe a metade de 28, ou seja, MD passa a ser 14. E aqui temos outro laço de repetição com estrutura diferente, que é na verdade para testar os divisores menores do que a metade de 28. Por isso temos que B começa com 1 e B é menor do que essa metade. Quando B for maior não, quando B for igual a metade, então sai desse laço, certo? Dentro do laço tem aqui, se o resto da divisão de perfeito por B for igual a 0, ou seja, perfeito for divisível por B, então D, que é 0, recebe 0 mais 1, que é o mesmo que D recebe D mais B. Depois incrementa. Se essa condição for verdadeira, volta de novo. Só que se a gente for executar isso daqui tudo, a gente vai ver que D vai chegar um momento em que ele vai ser 14, tá? Porque 28 é um número perfeito.
E aqui o que tem? Se, digamos que executou tudo isso daqui, B se tornou igual a 14, então para. Seguimos lá na frente, vamos aqui. Se a soma dos divisores menores do que a metade de perfeito, que é 28, menores do que 14, for igual a 14, nesse caso, A recebe 4 e volta lá para o while. Por que não analiso o else? Porque se eu entrar no if, no se aqui, o else é desconsiderado. Eu só vou entrar no else se essa condição aqui for falsa. Entenderam? Então o else é contraponto de if, em outras palavras. E nesse caso aqui, se perfeito for igual a 28, D vai ser igual a MD. Então A recebe 4, volta para cá. A igual a 5? Não, porque A se tornou 4. Então sai do laço e vem para cá. Número perfeito vai exibir tudo certinho aqui. Vai exibir a metade e vai exibir a soma dos divisores menores do que a metade. Mas o que acontece nesse algoritmo? O while ele só vai ser feito uma vez. O for vai funcionar normalmente, mas o while só vai ser usado uma vez aqui, porque 28 se encaixa numa condição tal que D será igual a MD, ou seja, a soma dos divisores menores do que a metade será igual a essa metade. Vamos compilar, construir e executar. Então o que a gente vê aqui? Esse primeiro valor se refere ao valor da variável perfect, como a gente vê aqui, e a gente pode ver aqui no printf. Ele está exibindo esse printf aqui. Então essa variável perfect, como a gente pode ver, ela não foi alterada, tá? Porque a condição para ser alterada era se a soma dos divisores menores do que a metade ser diferente do que a metade de 28. Mas como 28 é um número perfeito, então não entra. Então aqui eu tenho exibindo o valor da metade, certinho. E a soma dos divisores menores do que a metade. Se a gente pegar 14 mais 14, é igual a 28. E se eu quiser saber qual é o número perfeito superior a 28, eu tenho que considerar que todos os números perfeitos são pares. Porque se eu colocar ímpar, vai estar sempre faltando um, tá? Se eu colocasse, por exemplo, aqui igual a 29, seria falso, entraria aqui no else, viraria 31, e depois testaria. Ia chegar um momento que perfeito ia ser igual a 81. Só que a metade de 81 é 40,5. Aqui vai ser exibido como 40. E a soma dos divisores menor do que a metade seria 40 também. Mas acontece que, se considerarmos que esses divisores são números inteiros, como se deve aqui, então a soma nunca dará 40,5. Então, por isso não funciona com números ímpares para a variável perfeita, como a gente vê aqui, certo? Vou testar para vocês verem. Colocasse lá 27, por exemplo. Vinte e sete é outro exemplo aqui, mas só que a metade de 27 é 13,5 e não 13. Se a gente pegar 13 mais 3 é igual a 26, então falta 1.
Por isso que não vale nessa situação, tá? Se colocar 29 já vai passar 81. A mesma coisa do 27. Acaba que 40 mais 40 é igual a 80. Fica sobrando 1 aqui. Se eu quiser saber o número superior, por isso que eu uso 30. Porque os números perfeitos são sempre pares. Construído, pronto. 248 mais 248. 8 mais 8, 16. 1, 4 mais 4, 9. Certo? 96. 2 mais 2, 4. 496. Certíssimo. Então, por que eu não posso colocar 28? Porque se a questão pedia o número superior a 28, se eu colocar 28 aqui no algoritmo, ele vai se encerrar com 28, porque 28 gera a consequência de D ser igual a MD, ou seja, a metade ser igual à soma dos divisores menores do que a metade. Por isso.